Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Olá! Começamos agora a temporada 2024 do Porto e Negócios e a gente faz um programa especial direto de Brasília, na sede do Instituto da Praticagem do Brasil. Está comigo aqui o diretor do Instituto, Ricardo Falcão. Ricardo, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela disponibilidade de nos atender. A gente vai falar ao longo do programa da nova lei, da importância da capacitação, da qualificação dos práticos, do centro de formação que existe aqui, que atende não só práticos do Brasil, como práticos de fora do país. Então, muito obrigada. Muito obrigado, Nathalie. É uma honra estar aqui e vamos lá. Estou louco para fazer parte desse programa, que é o primeiro da temporada, e esclarecer os pontos que vocês quiserem saber. É uma honra estar aqui. Obrigado, Tércio. Obrigado, Nathalie. E claro, comigo está meu parceiro, já na quarta temporada, estamos estreando a quarta temporada, que promete muita coisa boa, muita novidade, e estreando em grande estilo, nosso diretor de assuntos portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio. Técio, seja bem-vindo. Obrigada. Obrigado, Nathalie. Agradeço o Falcão ter nos recebido aqui no Instituto e a você, o espectador, que é a pessoa mais importante aqui no nosso programa. Ricardo, para começar o nosso bate-papo, a nova lei sancionada recentemente trata da regulamentação da atividade da praticagem. Por que essa regulamentação é tão importante? Bom, vamos tentar fazer uma volta aí no passado. A praticagem, ela era um serviço prestado dentro da capitania e era um serviço público. Até 1961, quando esse serviço deixou de ser prestado, os meios foram passados para os práticos por um decreto. Houve uma organização, depois houve a Leste, em 1997, que trazia capítulo muito curto. Era muito pouca legislação sobre praticagem e deixava tudo para o decreto, que é a RLESTA, e as normas da autoridade marítima, que tinha o seu poder discricionário de implementar a atividade do jeito que ele achasse melhor. Cabe ao comandante da Marinha o poder exclusivo de prover a segurança da navegação. Dito isso, a norma da Marinha é uma norma extremamente profissional. Então, ela criou, anos atrás, a organização que ela tem na Organização Marítima Internacional, a representação permanente brasileira lá, e acompanha não só a praticagem, mas tudo que é relativo ao comércio marítimo internacional em águas brasileiras lá e traz essa regulamentação para o Brasil. Então, nas suas normas, a Marinha é muito avançada. Só que você lida com pessoas com interesses diversos, locais, terminais, armadores, operadores, tudo isso, e que às vezes não estão nessa velocidade da legislação internacional. E o que acontece? A gente viveu muitos anos de muito questionamento jurídico. Pô, mas por que isso está sendo implementado? Por que isso é desse jeito? E questões que iam ao STJ, ao STF, e você vencia, mas a discussão não parava. Seguia. E isso é um gasto de tempo, de energia. Tivemos uma comissão para tratar de praticagem, mas no final, qual era a conclusão? É um serviço de excelência, é um serviço que funciona da mesma maneira do mundo. Então, por que não dar uma estabilidade regulatória para esse serviço? Por que não ter uma lei no Brasil escrita com o mesmo nível de cuidado, com o mesmo nível de precisão, como a gente tem em outros países? Justamente eliminando as discussões, colocando aquilo que é uma prática que está na norma da Marinha dentro de uma legislação em que você encerra a discussão.
Eu achei muito interessante quando a gente teve a discussão do PL, se eu não me engano foi o senador Rogério Carvalho, que mencionou uma coisa, que o que a gente estava fazendo ali na votação, palavras dele, era a mesma coisa que, por exemplo, a gente tem as regras do bombeiro para operar no Brasil inteiro. Sim. Mas todo prédio tem que chegar e chamar o bombeiro, porque depende do poder discricionário daquela pessoa de tentar entender, com um pouco de legislação, se eu devo autorizar ou não. Só que a partir do momento que você joga numa lei e descreve claramente o que tem que fazer, você diminui essa interpretação da autoridade, mas você dá uma clareza para a sociedade, você dá a maneira dela funcionar no Brasil inteiro. Achei muito feliz essa colocação dele na época e é exatamente isso. Então, não existe nenhum descompasso com o que está na norma e o que é o praticado no mundo. Você acredita que essa nova lei hoje, sancionada pela Presidência da República, é um dos seus maiores legados deixado enquanto presidente da praticagem do Brasil? Ah, com certeza. Para mim, vamos dizer assim, essa é uma batalha que eu diria de 10 anos que eu travei com o apoio de muita gente. Fui feliz no final das contas. Esse texto nasceu lá atrás, quando a gente estava na discussão da Comissão Nacional de Assuntos de Praticagem. Aí começamos a bolar o que seria o certo. Qual seria o texto que a gente um dia pode imaginar de ter? Então, uma das coisas que isso tentou ser batalhado ali na época do governo Temer para ser um decreto, não deu certo, mas o sonho não morreu, não acabou, exatamente. E aquilo, é momento político, tem uma hora que você vê, uma coisa também importante, eram vários PLs sobre praticagem que alimentaram várias discussões, então isso deu muito termômetro também para a gente para onde que se queria caminhar. Uma coisa importante é que esse texto que vem agora, ele responde coisas que estavam em outros PLs com um texto ruim. Então, qual o seu objetivo? Eu quero ter uma regulação desse jeito, funcionando assim. Mas com esse texto não dá. Mas com outro texto dá, que é justamente o texto que nós estamos hoje. Os objetivos são muito parecidos com os dos outros PLs, mas respondido num texto que não fere a Constituição, que não fere a lei complementar dos militares, que não fere as práticas internacionais. Estabilidade regulatória. Exatamente. Então, muitas vezes a gente sofreu muitos ataques, a gente teve muita briga pelo texto, não pelo objetivo do texto. Então, isso é uma coisa que ficou claro também. E quem acompanhou, o PL nasceu lá com o senador Nelsinho Trade, 2 anos atrás, 2022, mas ficou ali sem relator, sem nada. E quando houve a designação de relator para o senador Everton, foi bem interessante, não sei quem acompanhou isso, porque as primeiras reuniões foram reuniões gigantescas, ele teve uma paciência enorme, ele promoveu essas reuniões, mas tinham 35 ou 36 entidades batendo na gente juntas, Foram umas reuniões meio surreais, eu diria. 4 horas de reunião, 3 horas e meia de reunião, e a gente foi, passo a passo, conversando. A gente educando. Informando, esclarecendo. Nivelando o conhecimento. Então, por que isso é assim? Aí que a gente vê, porque havia muito desconhecimento sobre como funciona a atividade. E havia até uma pecha que veio lá do passado. Porque eu me lembro, quando eu fiz a minha processo seletivo em 96, eu estudei ainda pelo regulamento do tráfego marítimo. Ainda pela questão antiga. Logo que eu virei prático, veio a LEST, RLEST, 97, 98, e veio uma coisa chamada protocolos de intenção, que foram assinados com a Petrobras, com Sindarma, Centronave, todas as entidades que lidavam com a praticagem. E uma das coisas que me chamou a atenção na época foi justamente que existia um parágrafo lá que dizia o seguinte, que a praticagem se comprometia a buscar os parâmetros técnicos e de performance das nações de primeira grandeza. A excelência. A excelência do serviço. E aquilo é meio chocante, aquilo quase que é um tapa na cara da gente. Pô, vocês precisam melhorar. Então,
desse protocolo de intenção, muita coisa mudou. Nós passamos a ter uma presença na Organização Marítima Internacional, nós tivemos um vice-presidente, que era o Elcio Kerr, depois o Otávio, hoje sou eu, na IMPA, que é a International Maritime Peace Association, nossa organização internacional, e passamos a ver, peraí, mas qual o padrão que eles estão falando? Só que a gente decidiu, de verdade, vamos resolver esse problema. Então, quando o mundo fez a publicação da 960, que é a regra da IMO, que dá os guidelines de treinamento mundial da praticagem, o Brasil foi o primeiro a lançar o padrão 4 meses depois, e hoje, até hoje, nós somos copiados mundo afora do padrão que nós desenvolvemos de treinamento dos práticos. Na verdade, hoje o serviço da praticagem é um serviço de excelência que é replicado no mundo todo. Exatamente. Então, hoje, eu vi algumas discussões do pessoal dizer a gente vai tentar melhorar de maneira que o Brasil chegue no padrão da França. Não, a França que chegou no padrão da gente em 2017. É justamente o contrário. Nós somos hoje, o Brasil, sem nenhum complexo de vira-lata, a referência para o mundo inteiro. É onde eles vêm beber do que a gente está fazendo. Esse centro aqui também é um exemplo disso. Estamos aqui com 2 simuladores full mission, vamos ter todos os portos brasileiros aqui simulados, todas as possibilidades de avaliação, não com um simulador de treinamento básico, mas com que se chama um simulador de engenharia. Então, o navio representa de verdade o que ele é, o porto é de verdade que está lá, as sondagens foram atualizadas para representar a realidade. Então, eu consigo responder se um navio de 366 entra nesse porto aqui hoje ou não, aqui dentro dos nossos simuladores. E, como eu falei, o nosso método foi replicado em países como Estados Unidos e Canadá, França. Eles desenvolveram muita coisa replicando o nosso modelo, alguma coisa mais evoluída ou não, mas outros países que não têm essa condição, hoje estão buscando uma parceria conosco. Argentina, Chile, México, Portugal, Panamá. 2024 é o ano, a gente pode dizer que é o ano em que esses países virão aqui para o Brasil para essa troca de conhecimento, para adquirir essa capacitação? Sim, eu acredito que sim. Esse é um treinamento obrigatório a cada 5 anos. Uma coisa que a gente ainda não tem e que é um projeto nosso de futuro é ter um lago, porque você tem o simulador eletrônico, sim, mas você também tem o Port Revel, que é um instituto feito na década de 60, lá na França, quando você teve a primeira geração dos VLCCs, Very Large Crude Carrier, que é para um navio gigantesco de petróleo, 400 metros, 400 mil toneladas. Como é que manobra um gigante desse? Aí eles fizeram pela primeira vez, e hoje você tem container, você tem todos os tipos de navios lá replicados, e isso permite um outro tipo de treinamento. É inacreditável a qualidade de treinamento que dá um simulador desse, que hoje nós vamos para fora. Vamos para Ilava, na Polônia, nós vamos para Port Revel, alguns treinando até no Panamá, que o Panamá botou uma versão simplificada de Port Revel, em parceria com Port Revel. E a nossa ideia é ter isso aqui. E provavelmente aqui em Brasília mesmo, de maneira que a gente também tenha exatamente esse treinamento. Porque uma coisa também é o seguinte, você está ali no simulador e bati. Desliga, liga e vamos de novo. O outro não, é um navio de metal, sim, um bate no outro, faz barulho, amassa. É uma sensação muito mais realista, vamos dizer assim. Muito mais. E ele também te dá uma coisa muito interessante. Os navios são construídos na escala de 1 para 25 do navio verdadeiro. Então são caros, são navios de verdade em escala. Então, existe o efeito da similaridade, como eles chamam, que 25 é 5 ao quadrado. Sim. Então, as velocidades do que acontece daqueles navios em escala é 5 vezes mais rápido que a realidade. 1 hora de manobra é feita em 12 minutos. O que acontece? Você chega pegando... Tá difícil isso aqui. Quando você termina o curso, você volta para o navio normal,
você treinou o teu cérebro para pensar 5 vezes mais rápido que a realidade. Sim. Então, quando começa a acontecer o efeito no navio de verdade, você... Já sei o que eu vou fazer. Já sei o que eu vou fazer, você está com toda a tranquilidade. Então, ele tem um efeito muito benéfico de você treinar a sua sensibilidade rápida e pensar rápido na solução. E quando a gente fala de segurança de navegação, esse pensamento rápido é essencial, né, Técio? Sim, né? É um pouco da experiência da curva de aprendizado do prático, né? E é justamente isso, né? Quando alguém entra na carreira de prático, entra lá como trainee, né? E vai treinando em escala real até assumir a operação sozinho, né? Essa habilidade de você utilizar simuladores digitais, que o Brasil está bem à frente, né? O Brasil tem hoje 4 simuladores, centros de simulação de navegação, que inclusive são utilizados para a implantação de terminais, para a implantação de berços, enfim, para entender qual que é a interferência entre um terminal e outro. Então não é só a praticagem que se beneficia dessa tecnologia que foi desenvolvida aqui. É o ecossistema de uma maneira geral. É o ecossistema, né? Todo utiliza, o operador terminal, o armador, enfim, o empreendedor, né? E o prático, obviamente. E esses modelos em escala real, eu sei porque na minha faculdade a gente fazia os modelos reduzidos, né? Sim. Foi até engraçado que eu me lembro da matéria de projetos que a gente fez um navio gazeiro não, era de líquidos, né? Só que a gente, na hora de colocar a mão na massa e fazer o modelo reduzido, a gente fez praticamente um míssil. Qual foi o que a gente aprendeu na prática? Sim. Né? Manobrabilidade reduzida, né? Então, mesmo em escala reduzida, você ensina, você aprende quais são as manobras, quais são as reações que você precisa ter em escala real. E aí nós estamos falando de manobrabilidade mesmo, né? Um outro ponto importante dessa questão dos simuladores, né? Ainda mais ultimamente com os extremos climáticos batendo na nossa porta. Exatamente. Além da questão de maré, questão de corrente, questão da escala de cada porto, você tem ainda os efeitos climáticos num sistema de manobra. Ventos, quando batem no costado de um navio, o quanto que isso de fato interfere no resultado da manobra. Então, acho Porto de Santos tem algumas experiências Sim, né? voltadas a esse tipo de incidente, né? Tem ventos fortes ali, né? Você tem o fechamento da baía, ele canaliza a intensidade do vento e afunila, né? São Sebastião tem a mesma característica, né? E outros portos brasileiros vão ter também características semelhantes de formas distintas, né? Mas o que é mais importante é investir na capacitação, investir no treinamento, é um investimento que não é visto pelo mercado, né? Eu acho que uma das funções do Porto Negócios é justamente evidenciar isso aqui no programa, né? A gente tem uma frase mundial que diz que o som da segurança é o silêncio. Exatamente. Não acontece nada. Não acontece nada. Tá tudo bem. Porque tá tudo bem. Exatamente. A gente faz um rápido intervalo e volta aqui, direto do Instituto da Praticagem do Brasil em Brasília. Não saia daí. Até já. Estamos de volta no programa de estreia da temporada 2024 do Porto e Negócios, direto do Instituto da Praticagem do Brasil aqui em Brasília. A gente recebe o diretor do Instituto, Ricardo Falcão, e também está comigo Casimiro Técio, diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Ricardo, eu queria abrir esse bloco falando um pouquinho mais a respeito da nova lei. Quais são os principais pontos dessa nova regulamentação? Bom, primeiro, a caracterização que é uma atividade privada, como já foi vários julgados do STJ e STF a respeito, já tinham definido isso, mas isso havia um questionamento constante. Então, agora você tem que ter com uma certa frequência, que a Marinha mesmo vai colocar,
quantos práticos ela tem que ter em cada região, baseado em critérios técnicos. Porque a gente, na época da Comissão Nacional de Assuntos de Praticagem, houve uma intervenção e houve um número muito acelerado de entrada de práticos, tivemos um aumento de 50%. Nós éramos 422, pulamos para 633 práticos da noite para o dia. Então, para quantas zonas de praticagem? Na época, 22, agora são 20. 2 faliram nesses anos. Ilhéus e Sergipe. Então, porque você, às vezes, tem uma maneira de você quer interferir na qualidade do serviço. Se eu tiver mais práticos, eu vou aumentar a competição entre eles, então eu vou diminuir o valor da manobra. O preço. Então, vamos colocar os critérios técnicos, eles estão na lei. Você tem a questão de isenção de praticagem, que você está respeitado hoje, o que a Marinha já aplica hoje. Então, está lá limitado a 100 metros. Hoje está em arqueação bruta. No mundo inteiro você não usa arqueação bruta para definir, porque a arqueação bruta ela vai na convenção de load lines e a Tonnage Convention, e a Tonnage Convention ela diz que 5.000 AB de um petroleiro, 5.000 AB do navio de passageiro são navios de dimensões completamente diferentes do outro. Com certeza. A Tonnage foi feita para você cobrar taxas e não para você ter considerações técnicas. Então, 100 metros, os maiores navios liberados de praticagem estavam na faixa de 92. Então, os 100 metros ainda está dando uma lazeira para, se a Marinha ainda quiser aumentar o tamanho, ela consegue aumentar, sem dúvida nenhuma, sobre o que hoje... No final tem a ver com manobrabilidade. Sem dúvida. Sim. Mais do que arqueação. E uma questão também de padrão. Na Alemanha são 90 metros, na Holanda são 300 pés, em vários outros lugares que todo mundo bate. Bate nesses 100... Uma coisa que a gente vê, muito é uma discussão de o comandante poderia manobrar. Eu, treinado como oficial de náutica, eu fui treinado para fazer um navio navegar de um ponto A para um ponto B no mundo. Eu não fui treinado para manobrar nem no ponto A, nem no ponto B. Isso não faz parte da formação do oficial de náutica. Por isso que mesmo um comandante com 30 anos de experiência, caso vire prático, vai começar o treinamento, vão ter os mesmos 2 anos de treinamento, é igualzinho. E é importante esclarecer para o nosso telespectador que o prático que atua na zona 1, ele é treinado para aquela zona. Sim. Se ele quiser mudar de zona de praticagem, ele precisa fazer um novo concurso. Tudo de novo, tudo do zero. Você é um especialista naquela região. Então, até um prático com muita experiência tem que passar por esse processo. E é assim no mundo inteiro. No início, no bloco anterior, eu até expliquei a questão do treinamento que o prático tem num porte revel, que a velocidade de... O comandante não tem esse treinamento, isso não faz parte da carreira dele. É uma outra abordagem. Então, a gente entende, existem os parâmetros em que o envelope de segurança para uma embarcação menor é tão grande que ele consegue executar. A partir de um certo momento em que você começou a aproximar muito do fundo, muito da margem, a massa é enorme, exige uma preparação muito mais aprofundada. E aí é que está uma grande diferença. Então, você tem vários critérios ali, hoje, até na nova lei, da questão de você ter uma comissão para coibir eventuais casos de abusividade e de defasagem, que são pontos. Então vamos ter uma discussão econômica? Vamos, então está havendo alguma coisa errada. Porque a gente não pode fazer é o seguinte, é uma atividade privada, entre entes privados existe uma mesa de negociação. Sim. Então você não vai, como qualquer atividade, se você não concorda com o preço, negocia. Tem algum problema? Você pode até recorrer ao judiciário. Mas uma das coisas que as pessoas acho que não sabem, que a gente, por exemplo, não pode parar de prestar o serviço. Eu, às vezes, fico 6 anos sem receber de um armador, mas eu não atraso o navio 1 minuto. O serviço não pode parar independente da discussão econômica. Então, caso
a discussão econômica, eu parei de pagar e ela afeta o meu serviço de maneira que eu não consigo nem cobrir meus custos e eu de alguma maneira vou falir, aí a lei dá a ferramenta para a Marinha, impõe o preço pelo contrato anterior e reajusta pela... É a Marinha que encabeça essa comissão? Sim, em todos os aspectos, é ela que manda em todas as possibilidades de intervenção. E caso se esteja comprovado algum problema muito sério, ela pode pegar o contrato anterior, considerá-lo ou não, porque se há uma abusividade, o contrato anterior pode estar prevendo uma abusividade. Sim. Então ela pode considerá-lo ou não e aplicar para um novo valor. Vamos deixar claro o seguinte, os grandes concorrentes no porto são os armadores e os terminais. Sim. Um está concorrendo com o outro. Então, quando o terminal quer uma prestação de serviço diferenciada, quer alguma coisa que lhe dê uma vantagem em relação ao competidor, ele negocia, ele faz um contrato que eu pago um pouco mais aqui e tal. E muitas vezes eles não querem que ninguém saiba da vantagem que ele está tendo, por que ele está conseguindo um resultado operacional aqui, porque ele descobriu um detalhe, ele negociou para ter isso. Então, o nosso trabalho é não se meter nessa negociação. É focar na segurança serviço de excelência para todos. Ponto. Então, essa é a essência da coisa. Senão, se eu pudesse ser comprado para o armador para atrasar para ele, isso seria uma desgraça para a sociedade. Sim, a gente teria um efeito cadeia. Exatamente. E a gente tem que proteger, na verdade, toda a população, toda a Interlândia que está por trás e que depende economicamente daquele porto. Então, o cara que produz aqui não está ligando da guerra entre os dois terminais. Ele quer o produto dele para fora, quer receber insumos. Então, esse é o X da questão. A carga tem que estar protegida e não essas outras guerras. Eles têm direito à guerra deles, é legítimo. É competição. Competição. Dá para dizer que a praticagem é um item essencial para a redução do custo do Brasil? Sim. Sim, porque você fala em custo Brasil quando você tem uma coisa diferente no mundo que te obriga a uma coisa que não existe no resto do mundo, correto? Por definição. Sim. A gente não tem esse problema aqui. A gente estava comentando, né, que isso é uma coisa que poucas pessoas sabem, né? A praticagem ela se organiza de forma distinta nos países. Em alguns países, toda a infraestrutura de trabalho da praticagem ela é fornecida pela autoridade portuária. Então a cobrança está na tarifa da autoridade portuária e não no serviço da praticagem. Né? Eu me lembro quando eu fui para Hamburgo, lá a embarcação, o escritório, enfim, tudo era provido pela autoridade portuária. Né? Quando você pagava a praticagem lá, você está pagando a remuneração do prático só. Né? O combustível da embarcação, a embarcação, manutenção da embarcação, depreciação da embarcação. E a gente pode botar aqui uma lista de custos, né, operacionais do serviço completo. No Brasil, a praticagem, a partir do momento que ela assumiu a responsabilidade de ser uma atividade privada e assumir 100% do serviço, aqui da embarcação, da aquisição de novas embarcações, da manutenção, combustível, treinamento, os sistemas de informação para agilizar os serviços, né? Os leitores meteorológicos, né? Então, os correntômetros, enfim, todo esse aparato está por trás do preço da praticagem, né? E aí não dá para comparar a banana com o abacaxi, né? Então, assim, precisa saber separar, né? Entender que uma coisa é você investir num veículo automotor de 4 rodas, outra coisa é uma embarcação, e os custos de combustíveis são díspares. Né? O custo horário de consumo de combustível de embarcação é muito maior do que de um veículo automotor. Então, pouco conhecimento sobre essa estrutura de custos reflete essa preocupação de o serviço da praticagem é caro. Né? Então, aí eu faço convite assim, tem que abrir, entender, comparar as coisas. Né? Então, eventualmente, em Hamburgo, a tabela 1 talvez seja maior do que a tabela 1 aqui no Brasil. Obviamente, guardadas as proporções dos portos. Né? Porque lá está embutido essa infraestrutura de serviços
que aqui no Brasil não está. Não está. Então aí E é muito daquilo, né? Quando você tem muito mais manobras, Sim. você consegue fazer um preço menor por aquela manobra. Então é uma regra de mercado, né? Então você tem abundância de serviço, você consegue reduzir o preço, porque você dilui o custo fixo, né? Durante aquela quantidade de manobra. É a lei econômica que se aplica em todos os setores, Sim. inclusive do país, né? Composição de preços, né? E aí assim, né? Há quem diga que um prático ganha bem, né? Um médico também. Não, e um consultor também. Não vou falar do jornalista, gente. Melhor deixar para lá. Técio, a estabilidade regulatória confere segurança jurídica? Sim, porque primeiro que dificilmente você muda a lei da noite para o dia, né? Então, e eu tenho uma opinião própria, né? De o que está na lei e que foi amplamente discutido como foi esse processo, né? O próprio Falcão colocou aqui, né? Foram 33 entidades. 10 anos de debate. E se aprovou, e foi rápida essa aprovação, né? Então, assim, óbvio, houve um trabalho exaustivo, né, das casas legislativas para apurar, de fato, o que seria o melhor texto, né? E tá aí, o resultado é esse, né? E o importante é deixar claro que não se trata de uma política de governo, acabou ficando como um legado de Estado, né? Sim, Exatamente. E está posta, né? Agora vai vir o decreto ainda, né? Precisamos ver como é que vai vir a natureza do decreto, que aí o decreto se muda, né? Mas o fato de hoje termos uma legislação pode-se aferir que existe um aumento da segurança jurídica, até para, num caso de dirimir conflitos, seja na comissão da praticagem, seja na justiça comum ou no tribunal arbitral, você tem parâmetros legais para poder se apoiar e não fica... Você tem direcionamento. Exato, né? Você tem um estamento ali. Então acho que é importante e a gente dá um passo aí na segurança jurídica no setor. Como é que fica a questão da escala dos práticos com a nova lei, Falcão? A escala de rodízio único, que era todo mundo divide equanimemente trabalho, evita a fadiga. Ou favorecimento. Então, o armador é obrigado a usar o prático e o prático é obrigado a pegar o armador. Ponto. Obrigado a todo mundo a se qualificar do mesmo jeito para todos os tipos de manobra. Então, isso aí foi para a lei e acabou. Essa era uma das maiores discussões que a gente tinha, era um dos pontos nevrálgicos sobre praticagem. Que isso, faz aquilo. Estava na norma da Marinha desde os primórdios. Isso nunca causou nenhuma vantagem ou desvantagem que desse margem a qualquer tipo de coisa. E uma coisa que, voltando um pouquinho, você estava falando sobre a estrutura de custos, às vezes as pessoas não têm ideia. Lá na minha zona de praticagem, que é lá na Amazônia, é a maior zona de praticagem do mundo. Então, depois da Amazônia, a mais próxima tem 1/5 do tamanho da gente, que seria no Rio Mississippi. Então, e eu já participei de muitos debates lá, e eu vejo que as pessoas simplesmente, mesmo entes da ANTAC, Secretaria de Portos e tal, a preocupação está até o porto. Ninguém fala. Como é que aquele navio navegou 1.300 quilômetros dentro do próprio Brasil e ninguém falou em dragagem, boia, nada, e o calado não reduz. Então, o mistério da fé está exatamente da gente fazer coisas, por exemplo, batimetria. Então, o Rio Amazonas é um rio que muda muito o seu leito. Sim. Ele tem... ganhamos precisão na medição das próprias marés para otimizar as passagens dos navios. Então, quando eu entrei, a gente não tinha nada disso, a gente encalhava lá na seca, por desconhecimento, o rio mudava, 17, 20 navios numa seca. Chegou uma vez que eu tinha um navio encalhado de um bordo, do outro, e a gente passando com o navio no meio, entre os dois. A Amazônia. Sim. A partir do momento, ali pelos idos de 2004, 2005, compramos um monofeixe, e na sequência a gente passou a ter, como a gente tem hoje, uma equipe de hidrógrafos profissionais que monitora. Então a gente começou a perceber uma alteração, eles já pegam a embarcação, já enfiam o multifeixe, já vai lá, gera uma carta nova
E isso geralmente acontece em menos de 24 horas. Então a gente não interrompe o fluxo. E quando a gente fala de Rio Amazonas, está falando lá de Itacoatiara, Manaus, Santarém, Trombetas, tudo, Jari, todos os terminais são afetados. Basta um gargalo lá na ponta, todos seriam afetados. Então, antigamente, a gente tinha uma redução aí de 30 mil toneladas por navio na época da seca. Multiplica isso aí por 100, cento e poucos navios por mês, você de repente tinha que ter o dobro de navios para levar a mesma carga. Então, se eu fosse pensar assim, eu manobro por navio, não estou nem aí se ele está cheio ou se ele está vazio. Mas a minha região não vai vencer nenhuma concorrência se eu continuar pensando assim. Exatamente. Eu quero ganhar mais, ter mais serviço, mas porque a minha região prosperou. E isso deu certo. Em vez de eu ficar na seca ganhando o dobro de navios, vamos o ano inteiro ter uma região que alguém fala, pô, eu vou investir lá porque aqui na minha planilha isso aqui vai dar certo. O ano inteiro é desse jeito. É pensar além do seu umbigo. Seu umbigo, exatamente. Pensar além do seu umbigo. A gente vai para um rápido intervalo e volta aqui, direto do Instituto da Praticagem do Brasil em Brasília, para o último bloco do Porto e Negócios. Não saia daí, até já. E estamos de volta e chegamos ao último bloco do primeiro programa da temporada 2024 do Porto e Negócios, direto aqui de Brasília, do Instituto da Praticagem do Brasil. Nosso convidado é o diretor do Instituto, Ricardo Falcão, e está aqui comigo o nosso diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio. Falcão, no começo desse mês, o Porto de Santos recebeu, num momento histórico para o Cais Santista, um navio de 366 metros. A gente sabe o quanto foi importante a participação da praticagem nesse momento da entrada do gigante no nosso cais. E nós falamos ao longo do programa a respeito da importância da capacitação, da qualificação. A gente está aqui no Instituto, onde tem um centro de simulação, né? E onde os práticos que ajudaram nessa manobra também passaram por treinamento. Qual é a relevância de um profissional que está ali para ajudar um gigante, porque ele é um gigante de fato, a entrar num canal que é tão estreito como o do Porto de Santos, estar preparado para que aquele navio que está entrando chegue e consiga atracar com segurança no terminal? Bom, os desafios são muitos, com certeza. Você tem que... um navio desse não entra na hora qualquer, não pode ter um vento a partir de uma certa velocidade, a corrente também tem que ter... Existe um envelope de segurança, como a gente chama, que permite que isso aconteça. E isso foi explorado muito do treinamento desses práticos. Então, para aprender o comportamento desse navio. Não é só o tamanho, cada navio tem uma maneira de manobrar. A gente fala que são quase como indivíduos. Mesmo navios sister ships, irmãos, às vezes manobram de maneiras diferentes. Então, o que a gente faz no treinamento é exagerar as velocidades de corrente, exagerar, tirar a potência do rebocador para ver até onde que a gente tem controle total. Porque se um navio desse desgovernar, não tem o que segure. Ele é uma massa violenta. E era muito importante a gente ter esse marco do 366, eu não sei se todo mundo tem esse conhecimento, mas é o maior navio que pode passar no canal do Panamá de container. Então você põe dentro do trade principal o maior navio podendo vir a Santos. Então, e isso facilita muito a colocação do porto dentro de uma dinâmica mundial de troca de mercadorias. Então era muito importante essa marca. Não, por enquanto não tem previsão de serem navios maiores que esses indo para Santos, porque esses são os maiores que passam no canal do Panamá. Os maiores que, inclusive, o porto está habilitado a receber por enquanto, né, Técio?
Eu não acredito que a gente consiga ultrapassar essa marca, no caso de Santos, né? Primeiro porque é um canal extremamente curvilíneo, estreito, né? E para somar as intempéries, né, de ventos e correntes que a gente enfrenta. Mas eu queria olhar isso com a outra ótica, né? Demandar um navio maior que esse significa a gente ter uma economia que corresponde a um navio de maior classe, isso é um ponto importante. Sim. Significa assumir de fato o papel de hub da costa sul-americana, na costa leste sul-americana, né? E aí eu acredito que cada armador vai acabar estabelecendo o seu próprio hub, né, na costa. Então o Suape aí está despontando com o novo terminal da Maersk. Você tem o Paranaguá fazendo aí um processo de investimento na concessão do canal, sim, com o aprofundamento do canal, ou seja, sim, se habilitando. Inclusive, aliás, o Natasha passou primeiro no TCP e veio depois para Santos. Então, vai haver uma disputa natural entre armadores para fazer o set do que vai ser o seu hub. Óbvio que Santos, com 3 terminais de contêineres no mesmo canal, é um candidato nato, claro, né? Sai na vantagem. Somando com o fato da Interlândia. Então, são dois ingredientes para se tornar hub port. Primeiro, obviamente, é essa capacidade de conectividade com serviços de feeder e cabotagem. E eu acho que o mais importante é a capacidade da Interlândia, né? Porque ela garante já na saída aí, um volume. Então, a gente fala de... se você está operando 45% de movimentação de uma Interlândia, você está na categoria de gateway. Se você incrementa a movimentação com o transbordo, aí você se habilita para hub. Mesmo que esse 366 não tenha vindo totalmente carregado. Sim, o reflexo disso é justamente, obviamente, eu venho advogando pelo aprofundamento do canal já faz um tempo, né? Eu acredito que assim, um 366 entrando em qualquer condição, como o Falcão colocou, eu preciso ter condição de maré, condições, externalidades que permitam atracar a qualquer momento. Pronto, deu NOR, né? Deu Notice of Readiness, eu entro com o navio. Para isso acontecer, precisa aprofundar canal, né? Então, hoje, um 366 ele entra numa situação de maré, numa situação pontual. Obviamente, para-se, né? Para claro, um evento, né? O navio. Para isso, para você ter vários navios 366 tocando o Porto de Santos, sem parar o resto do porto, sim, você precisa ter um aprofundamento de canal. Mas mais do que isso, precisamos ter uma economia pujante na Interlândia, ou seja, mais importação, mais exportação, e aí estou dizendo de container, né? Mais valor agregado. Eu vou dizer que o container, dentro do container vai o algodão, o café, a carne bovina, vai tudo dentro do container. Né? O que a gente deixa para fora do container são os granéis vegetais, a importação de fertilizantes, minerais, o breakbulk, né, no caso da celulose. Mesmo assim, a celulose também vai em container. O grande ponto é, aquele comércio feito no container, ele está indo no container porque ele tem um trade para ser feito. Bom, para resumir, temos ainda uma lição de casa para fazer, que é melhorar a questão da economia brasileira, principalmente da Interlândia de São Paulo, melhorar as condições de cabotagem e feeder. Não adianta só Santos receber o navio ou Paraná, né? No caso, se não me engano, a Navegantes recebeu o navio desse porte em condições de calado menor, porque esse navio não vem tocar só um porto, né? Ele vem tocar mais de um porto. Então, o Brasil precisa se habilitar para receber. Precisa estar preparado. O Brasil, não só Santos. Santos está preparado. Gerar carga em vários pontos. Que aí a gente está girando de fato a economia do país. Exatamente. Falcão, para a gente encerrar, eu estive aqui há 2 anos atrás quando vocês inauguraram o Centro de Simulação. Queria que você fizesse um breve balanço do que foram esses últimos 2 anos e da importância desse Centro de Simulação, levando especialmente em consideração as dimensões continentais do nosso país, né? E tudo o que o país tem vivido, assim como o mundo, quando a gente fala de mudanças climáticas. Bom, um balanço aqui é que 2 anos para cá, nós precisamos nos certificar. Isso é uma coisa que é um processo que a Marinha exige para que a gente possa
ao dar um curso, a gente emitia um certificado válido de acordo com normas internacionais, então a gente teve que treinar os nossos instrutores aqui de Brasília, a gente ia no Rio. Então você tem que treinar um corpo, você tem que passar por provas de equipamentos. Alguns equipamentos que estão aqui tiveram que ser trocados, eles têm que ser exatamente o mesmo que eu uso a bordo, aprovado pela IMO. Então a gente teve que dar uma mexida, mas já tivemos a nossa primeira turma de treinamento. Agora, a Marinha deu a licença para a gente já teve a primeira turma. Esse ano teremos mais turmas e eu vejo muito bem que a gente agora, pegando nossos manuais, nossos instrutores e começando a treinar eles para dar as mesmas aulas em inglês e em espanhol, para a gente poder treinar outros países que já demonstraram interesse de vir para cá. Então, eu imagino esse centro aqui bem movimentado daqui para frente. E aqui tem uma vantagem, que você falou das mudanças climáticas, que a gente consegue inserir por modelos computacionais essas mudanças. Todos esses cenários. E se eu te passar a ter uma condição tal? Pô, aí eu tenho que diminuir a manobra desse jeito, o envelope tem que mudar completamente. Pô, se isso aqui for tão extremo assim, eu talvez tenha que alterar até o porte do navio que opera aqui. Então, isso a gente consegue responder, porque a gente tem um corpo de PhDs, até da nossa parceria com a Universidade de São Paulo, que vocês conhecem muito bem, que é de excelência. Então, a gente tem como emitir um relatório preciso até para simular de verdade condições extremas, e garantir que a gente esteja sempre evoluindo, que a gente esteja sempre com capacidade de fazer essas trocas comerciais em segurança. A gente não pode... Uma preocupação que a gente tem muito grande aqui, todo mundo assistiu aquele navio do Ever Given no porto lá no Canal de Suez, que atravessou. Sim. E parou o comércio mundial. Sim. Então, eu estava assistindo, agora recente, o pessoal falando de quanto custou aquele acidente. Foram 6 dias e meio parado. Aquele acidente custou a Petrobras mais 5 bilhões de dólares. Imagina os grandes armadores de contêiner. Foi 59 bilhões de dólares aproximadamente de quebras de contrato e lay time, e tudo. Quando você põe tudo ali do que foi envolvido, foi um valor absurdo. Então, imagina, Porto de Santos. A gente não pode deixar o nosso Porto de Santos parar nunca. Nunca. É o motor da nossa economia. E é um tempo perdido que não se recupera. Não se recupera, exatamente. A gente já teve momentos mais críticos dentro do Porto de Santos e a gente sabe, fazendo uma conta rápida, o quanto aqueles momentos críticos custaram e não houve tempo para que pudesse ser recuperado o prejuízo causado. Falcão, eu queria muito agradecer a tua disponibilidade de nos receber aqui na sua casa para esse bate-papo tão importante. Eu acho que essa é uma função do Porto e Negócios, né, Técio? Esclarecer, informar, levar conhecimento, né? Muito mais do que para os players do mercado, para a comunidade, porque é se apropriando do conhecimento que a gente pode se apropriar da importância e da relevância que tem a atividade portuária no nosso país, na nossa região. Muito obrigada, viu, Falcão? Eu que agradeço, Nathalie e Técio. Quero deixar também aqui à disposição nossos telespectadores de virem aqui, se vierem a Brasília, façam contato conosco, venham visitar aqui, ver os nossos simuladores, verem os práticos aqui treinando. Aqui é para ser um local realmente para agregar a comunidade. Eu espero que tanto os terminais, quanto os armadores, quanto a própria sociedade venham aqui ver o nosso trabalho. Então, e agradecer a oportunidade de estar aqui. Adorei fazer essa entrevista com vocês. Então vamos lá, que bom que foi a primeira. E haverá outras oportunidades, eu não tenho dúvida. Tá ótimo. Técio, obrigada mais uma vez pela parceria, que 2024, que começou tão bem, siga de uma maneira leve, mas recheada de conhecimento. Com certeza. Bom, como a gente falou no ano passado, espero que tem bastante coisa por vir nessa temporada de 2024. Esperamos vocês no próximo programa. O Porto e Negócios termina agora. A gente volta a se encontrar na próxima semana, às 8 horas da noite, na Santa Cecília TV. A gente espera você. Até lá!
Tchau! Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil.